Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é o nono mandamento da lei de Deus. Inclusive, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. E hoje estaremos fazendo uma abordagem sobre o falso testemunho. Pois bem, o falso testemunho é algo muito prejudicial. Na verdade, ele é muito grave. E ele existe muitas vezes no seio familiar, entre irmãos, né? Causa dissensão familiar, conjugal, e muitas vezes por essa causa é levado aos tribunais, e mesmo lá nos tribunais, às vezes, quando se dá um testemunho falso diante do juiz, isso causa penalidade. Por aí nós vemos que isso é algo muito grave, pois é destrutivo, destrói família, destrói amizades, muitas vezes causa até morte. E hoje nós estaremos fazendo uma abordagem em conformidade com esta revista da Igreja do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, é a lição do dia de sábado, e como de costume, nós vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos, onde o nono mandamento trata sobre esse assunto. E os 10 mandamentos se encontram em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Então, que Deus nos abençoe. O primeiro mandamento, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quinto, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus maravilhoso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá agora, de podermos meditar em Tua Palavra, hoje especificamente, sobre o nono mandamento. Por isso te pedimos que o Senhor escreva em nosso coração, em cada vida, e que isso venha ser algo maravilhoso, transformador em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Como falamos, nós vamos fazer uma abordagem sobre um estudo do dia de sábado da escola bíblica da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Como vemos aqui, estou compartilhando com vocês hoje sobre o nono mandamento. É uma escola bíblica do dia 14/9/2024, a lição de número 37, e ele traz uma sugestão aqui de leitura semanal, né? A leitura semanal. Domingo vem Provérbios 6, verso 1 a 6, segunda, Provérbios 6, verso 12 a 19, terça, Provérbios 10, verso 13 a 19, quarta, Provérbios 10, verso 27 a 29, quinta, Provérbios 11, verso 25 a 30 e sexta-feira, Provérbios 12, verso 9 a 12.
Vemos aqui a introdução. O primeiro tópico vemos sobre o falso testemunho, aí vem os subtópicos, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho. O segundo tópico vem perjúrio. E o terceiro tópico, falsas acusações. Então, vamos meditar em cada um desses, lembrando que cada tópico desse, nós vemos, existem 3 subtópicos, tá bom? Lembrando aqui, esta é uma lição da escola bíblica da Igreja do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, nessa série que estamos fazendo sobre os 10 mandamentos. Pois bem, aqui observamos uma introdução, vamos observar essa introdução que diz: a expressão falso testemunho evoca diretamente a mentira num julgamento. Até hoje, o testemunho falso é condenado. Num tribunal, as testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, tão somente a verdade, para que produza justiça. Já no período do antigo Israel, uma pessoa que testemunhasse falsamente contra a outra vida seria punida com a pena que injustamente o acusado deveria receber. Quer dizer, ele receberia a mesma pena que ele estava tentando acusar aquela pessoa, né? Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-se-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Está vendo aí? Conforme Deuteronômio capítulo 19, verso 16 ao 19. Ou seja, aquela punição ele receberia. A punição que ele gostaria que o outro recebesse, vai para ele. O ideal bíblico é transparente. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras, conforme Provérbios 14, verso 5. Então, a questão do falso testemunho é algo tão grave que isso causa não só transtorno, mas grandes prejuízos para as partes. Isso, como já falamos, muitas vezes destrói família, inimizade entre pessoas, muitas vezes causa separação, prisão e até morte, por causa do falso testemunho, que muitas vezes, pela irresponsabilidade da pessoa, pessoa irresponsável, ela levanta um falso testemunho, muitas vezes achando que aquilo ali não leva a nada, ou às vezes até em forma de brincadeira, ou muitas vezes por maldade mesmo. Mas é bom saber que isso é condenável. Está na Bíblia Sagrada que há condenação para isso. É a nossa ótica, a ótica desse estudo é justamente o ponto de vista bíblico. Então, o tópico de número 1 fala sobre o falso testemunho, onde vemos aqui o 1.1, o que é testemunhar falsamente, né? O que caracteriza uma falsa testemunha? E 1.3, as consequências de um falso testemunho. Eu creio que cada pessoa que agora medita nesse ponto, talvez tenha uma referência, algo que já tenha acontecido na sua própria vida ou na vida de alguém próximo. Então, o que é testemunho falsamente? Testemunhar falsamente é falar falsamente para prejudicar alguém. Geralmente, a maioria das vezes, testemunho falso, ele tem um objetivo, que é alcançar alguém. Aí ele conta aqui um fato que viu recentemente num programa de televisão, ele não sabe se foi verdade ou não, mas o testemunho está lá na televisão.
as consequências da mentira. Diz que uma jovem confessou à sua mãe uma mentira. Diz há alguns anos que sumiram uma joia da sua casa. E então ela contou para sua mãe que seria a pessoa que prestava serviço na sua casa. A sua mãe então despediu essa pessoa e só muitos anos depois, ela contou a verdade. Só que o prejuízo já tinha sido feito. Aquela pessoa já tinha sido caluniada e não restou outra alternativa senão chorar amargamente aquele dano que tinha feito na vida de uma pessoa. Então isso é possível acontecer. É possível que a gente conheça ou você conheça algum caso típico. É falso testemunho mentir para se autopreservar, né? Às vezes mesmo a pessoa querendo preservar autopreservar, né? A sua idoneidade, ou muitas vezes por maldade, para parecer que aquilo que ele é uma prova, que o bom é ele, né? Muitas vezes para se exaltar. Um erro cometido não pode ser escondido com uma mentira, porque isso vai criando uma bola de neve, né? Uma mentira cobrindo outra, cria-se uma bola de neve, chega o ponto que não dá mais, né? Tem gente que cobre a mentira com outra e se torna uma pessoa sem crédito, porque é mentiroso. Então, como diz, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. A mentira não redime ninguém. Só a confissão para trazer a cura para a mentira. O caso daquela moça, né, arrependeu-se e em um determinado momento confessou para sua mãe a verdade. É bem verdade também que ela não pôde mais recuperar o dano causado àquela outra pessoa. O que aconteceu, né? Mas resta ainda uma esperança, né? Aqui tem um nome, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo radicaliza contra os mentirosos. Eles têm um pai, que é o diabo, e querem realizar os desejos do seu pai. Então, às vezes a gente lembra-se do Senhor Jesus só como alguém maravilhoso, amor, Deus é amor, né? Mas o Senhor, ele falou que está na Bíblia. Quando falam de mentira, quando mentem, querem satisfazer o pai deles, tem por pai o diabo. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, conforme João 8, 44, 45. Por isso, o nosso sim deve ser sempre sim, e não também sempre não. O que passa disso é de procedência maligna, conforme Mateus, no capítulo 5, verso 37. Diante da mentira, a recomendação bíblica é sempre muito clara. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, conforme Efésios capítulo 4, verso 25. Então, se a pessoa mergulha no mundo da mentira, é um mentiroso quanto mais. Ele não é filho de Deus. Ele está tomando por pai o próprio diabo. Portanto, ele não faz parte do corpo Cristo, porque o corpo de Cristo é a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Cristo não há condição da mentira, não há lugar para a mentira. Entre os que têm comunhão com Cristo, não há lugar para mentira. É preciso ter muito cuidado, é por isso que a palavra diz que é necessário uma conversão. Convertei-vos, né? O que caracteriza uma falsa testemunha? Porque aqui nós vemos que a falsa testemunha, ela está levantando uma mentira. Ela fala uma mentira contra uma pessoa, contra alguém.
E essa mentira, ela produz algo desastroso na vida de alguém. A mentira, muitas vezes, nós observamos aqui, nessa parte, nesse tópico, fofoca. Muitas vezes a pessoa fala demais e sempre quer abordar a vida do outro. A mentira, a falso testemunho, né? A mentira é o falso testemunho, né? Na verdade. Às vezes, por maldade, a pessoa faz isso. É a questão de acreditar ou divulgar o disse-me disse. A pessoa não reflete naquilo que ouve e simplesmente sai divulgando. E às vezes aquilo é uma mentira. E às vezes pela própria intromissão. A pessoa quer entrar na história e falar algo de alguma maneira. A irresponsabilidade naquilo que fala é algo terrível. E é preciso que a pessoa tenha cuidado para não cair nesse laço no meio que não passa de fofoca, da palavra mais conhecida, sabendo que isso é realmente pecado. Fofoca é pecado, a mentira é pecado e provoca danos terríveis. A palavra de Deus nos diz que o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora, conforme Provérbios, no capítulo 17, verso 4. Então, existe, quando a inclinação da pessoa é para a mentira, é bom começar a pensar quem está por trás, induzindo para que ela caia nesse laço da mentira do falso testemunho. Como em Provérbios, no capítulo 25, verso 18, diz: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, a palavra lançada, ela não volta mais atrás. Ela pode até ter sequelas, ainda que a pessoa venha se arrepender, né? Mas ela não pode mais trazer aquilo de volta ou começar do início. O que resta, então, para o pecador arrependido clamar ao Senhor para que tenha misericórdia dele, né? Mas é melhor ser vigilante para não cair nesse laço do falso testemunho ou da mentira. Pois tudo isso existem consequências graves. Se algum de nós tiver que ir a juízo, deve se lembrar das instruções divinas. Não levantarás falso boato e não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta, conforme Êxodo 23, verso 1. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem de uma demanda darás testemunho, acompanhando a maioria para perverteres a justiça. É o verso 2. Afinal, o testemunho que fala a verdade salva a vida, mas a testemunha falsa é enganosa. Provérbios 14, 25. Ele menciona algo no Código Penal brasileiro. Olha o que diz. O Código Penal brasileiro, no artigo 342, pune com 1 ou 3 anos de reclusão. Né? A punição é de 1 a 3 anos de reclusão e multas àquele que fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. A testemunha em processo judicial.
né? Ou administrativo, ou inquérito judicial, policial, conforme o artigo. O que ele está dizendo aqui? Quando a pessoa é posta diante da justiça ou do juiz, ela é obrigada a falar a verdade. Se ela não falar a verdade, for descoberto ali que ela está em mentira, com mentiras, com falso testemunho, ela está sujeita a de 1 ano a 3 anos de reclusão, com multas. E veja que acontece muito isso. Pessoas saem do tribunal já para a cadeia, presa, porque não falou a verdade. Agora eu te digo, se a pessoa, diante do juiz terreno, é obrigada a falar a verdade, para não causar dano a outra pessoa ou à justiça, quanto mais com o Senhor da glória, que vê todas as coisas. Às vezes olhamos para o Senhor Deus apenas como algo de amor e justiça, né? Mas a justiça sempre a pessoa puxa para o lado próprio. Só que a palavra já está certa, amor e justiça. Ele ama, na verdade, mas ele também é justo. E ele não se deixa levar por mentiras ou falso testemunho, porque ele sonda, na verdade, os corações. Então, ele nos diz aqui na palavra que nós não devemos seguir a multidão, apenas aderir à multidão para fazer injustiça, e nem beneficiar o pobre porque ele é pobre, né? Ou seja, não agir dessa forma, beneficiando o errado só porque ele é pobre, ou indo contrário à verdade e à justiça só porque a multidão está indo. Não. A pessoa, ou nós, precisamos pensar bastante e analisar, sempre equilibrar os nossos atos e as nossas palavras com a lei. Como estamos mencionando aqui, a lei de Deus, né? A lei de Deus. 2. Perjúrio. Perjúrio é o mesmo que jurar falso ou violar um mandamento. Então, quando a gente viola um mandamento, cometemos o crime de perjúrio. E isso mesmo na lei do país é muito grave. O juramento falso. Em Mateus no capítulo 5, verso 33 a 37, nos diz: igualmente, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás 3 juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A lei judaica continha várias proibições contra o jurar falsamente no nome de Deus, conforme Levítico 19, verso 12. E também Número 30, verso 2, e Deuteronômio 23, verso 21. Jurar no nome de Deus significa que ele era testemunha do que se dizia. Os judeus procuraram evitar a impropriedade de se jurar falsamente no nome de Deus, substituindo-o pelo céu, ou a terra, ou Jerusalém, ou por sua cabeça. Jesus condena esse logro da lei que denota hipocrisia, proíbe qualquer forma de juramento em conversação ordinária.
não apenas era hipocrisia, como inútil tentar jurar por outro nome em substituição do nome de Deus. Jurar pelo céu era jurar pelo trono de Deus. Pela terra era jurar pelo estrado de seus pés. Por Jerusalém era jurar pela sua cidade, a capital do mundo. Mesmo jurar pela cabeça envolvia Deus, pois Ele é o Criador de tudo. Então, realmente, isso era costume, jurar pelos céus, né? Jurar por Jerusalém, né? Jurar pela terra. Um falso juramento, quando a pessoa diz algo afirmando ser verdade e não é. É um perjúrio, é um crime. Por isso é muito difícil herdar o reino de Deus pela justiça humana. Sem a palavra de Deus fica impossível, porque através da palavra vem o conhecimento da verdade, do que se pode fazer e o que se não pode. A pessoa muitas vezes erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, mas muitas vezes erra mesmo conhecendo. A palavra do Senhor, como diz em Levítico, diz: não jureis falso, nem pelo nome, pelo meu nome, diz o Senhor, pois profanarias o nome do nosso Deus. E ele diz: eu sou o Senhor. A pessoa diz: eu juro por Deus, eu juro pelos céus. Ora, os céus é o trono de Deus. Juro pela terra, a terra é o estrado dos seus pés. Jurar por Jerusalém. Vocês já observaram que nos julgamentos, às vezes, é colocado a Bíblia para que a pessoa jure ali com a mão na Bíblia, que é a palavra de Deus? É claro que nem todos os tribunais é a mesma coisa, né? No mundo. Mas é um sinal de que quer a verdade. Quer que a pessoa fale somente a verdade, até para o bem dela mesma. Existe também a hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa ou entre os religiosos. E isso também é muito grave. E não é porque a pessoa é religiosa que ela é correta, que ela está certa. Muitas vezes ela defende apenas uma bandeira, ou muitas vezes querendo tirar proveito disso. Uma pergunta tem sido feita por muitos sábios no decorrer da história humana. De onde vem esta capacidade que o homem tem de inventar as mais terríveis calúnias e de mentir com tanta facilidade? Às vezes a criancinha já, ainda criança, a facilidade de levantar, de mentir, de enganar, de manipular com a palavra falsa, né? De onde vem isso? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, conforme Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. 2 Timóteo. Então, essa recomendação do apóstolo Paulo era justamente para que, era mostrando que realmente no meio religioso, nos falsos cristãos,
nos falsos, não digo nos falsos judeus, porque é uma questão né? Eles eram judeus e pronto, né? Mas é uma questão de a pessoa defender uma coisa, às vezes confiando no seu título, como rabino, como pastor, como padre, e então ele usa o seu título, mas na verdade ele tem um interesse ele tem um interesse naquilo. A intenção dele não é defender a verdade. A intenção é tirar proveito, né? Então o apóstolo Paulo já exortava acerca disso. Cabe a cada um examinar a si mesmo, é bem verdade. Cada um cuidar de si mesmo. Porque em algum tempo todos terão que prestar contas diante de Deus. E continua dizendo: considere o ambiente religioso existente quando Jesus estava na terra. Os escribas e os fariseus fingiam ser instrutores leais da lei de Deus, mas na realidade enchiam a mente das pessoas com ensinos humanos que desviavam a atenção de Deus. Os escribas e os fariseus insistiam na leitura da lei, mas não diziam caso dos princípios fundamentais que refletiam amor e compaixão. Em público fingiam ser devotados a Deus, mas em particular estavam cheios de maldades. Seus atos nunca condiziam com suas palavras. Faziam as coisas para serem observados pelos homens. Assemelhavam-se aos sepulcros caiados que, por fora, deveras parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda sorte de impureza. Expondo francamente a hipocrisia deles, Jesus disse repetidas vezes: ai de vós, escribas e fariseus. Então Jesus ele mencionou aos que estavam próximo dele ali, no caso, escribas e fariseus. Os fariseus eram os que estavam tomando conta do templo, eram os administradores, os responsáveis pelo templo. Inclusive eles viviam em guerra. Tinha momentos que eram os saduceus que cuidavam, que estavam à frente, outro momento eram os fariseus, e Jesus encontrou essa turma lá, dos fariseus cuidando do templo. Mas tanto fariseus e saduceus tinham o mesmo objetivo e eram contra Jesus. Eles rejeitaram realmente os ensinamentos de Jesus. E eles até criavam fardos pesados que eles mesmos não conseguiam mover com o dedo, e nem queriam mover com o dedo. Jesus acusou eles disso, porque para falar eram muito bons, para acusar eram bons, mas praticar mesmo eles não queriam, era muito difícil para eles. 2.3 O perigo de votar e não cumprir, porque também existe isso. Muitas vezes a pessoa faz promessa a Deus: eu farei isso, eu vou ser fiel nisso, eu vou ser fiel naquilo, e não cumpre. Depois que é abençoado, depois que resolve o problema, não cumpre. Simplesmente se esquece de fazer aquilo que prometeu. Isso se chama voto. E ele diz: há um perigo em votar e não cumprir. Sempre que fizeres um voto a Deus, não hesites em pagá-lo. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Olha o que ele nos alerta aqui. Se vê que não pode pagar, é melhor que não vote. Não faça promessa que você não pode cumprir. A lei dada a Israel por meio de Moisés declara: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não deves tardar em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus, sem falta, o exigirá de ti, e deveras se tornaria um pecado da tua parte, conforme Deuteronômio 23,
verso 21. Isso se tornaria um pecado da sua parte. É bom lembrar que Deus sempre cumpre com a sua promessa. O homem não pode ser diferente. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E se jurar falsamente ou se prometer e não cumprir, então Deus certamente cobra. É evidente que fazer um voto a Deus é um assunto sério. Deve ser feito por um bom motivo. E quem o faz não deve ter dúvida de que passa a cumprir o que prometeu. Caso contrário, seria melhor não fazer o voto. Tratar levianamente a questão de cumprir um voto pode resultar em perder o favor de Deus, né? Ou seja, consequências poderão vir. O problema foi solucionado para aquele que votou, mas depois, por não cumprir, poderão surgir ou aparecerem consequências que então poderá ser até pior do que antes, talvez até em outra área. Justamente a pessoa já nem se lembra mais porque aquilo está acontecendo. Mas na verdade é por causa da desonra. Votou e não cumpriu, fez a promessa e não cumpriu com a promessa, né? É o caso que podemos até ilustrar aqui: comprou e não pagou, ficou devendo. Simplesmente nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Que o sim seja sempre sim e o vosso não seja sempre não. Pois tudo o que for além disso é do iníquo, conforme Mateus 5,37. Os cristãos não devem apenas preocupar-se em cumprir votos feitos a Deus, mas também devem provar que todas as coisas, todas as suas palavras são confiáveis. Aqui nós vemos uma responsabilidade dos cristãos, do bom testemunho, né? Porque pela vida, pela conduta, se tem o bom cheiro de Cristo, ou é luz do mundo e sal da terra, né? Para Deus e para os humanos, para os homens. Então, o nosso testemunho, o testemunho dos cristãos, é para Deus e para os homens. O que se dá quando ele se vê no dilema de ter feito um acordo com alguém que a princípio parecia bom, mas que depois de um exame mais detalhado parece imprudente. Não se deve encarar isso levianamente. Contudo, depois de uma conversa franca, a outra pessoa talvez decida livrá-lo do compromisso. Aí aponta aqui Salmos 15, verso 4, né? Salmos 15, versículo 4. E também Provérbios, capítulo 6, verso 2. Qual deve ser a vossa ou a nossa principal preocupação com votos? E todas as outras coisas. Procuremos sempre manter um bom relacionamento com Deus. Na verdade, com Deus e com o nosso próximo. Com Deus e com o próximo. Porque a vida são cheias de circunstâncias. Às vezes o nosso voto, a nossa promessa é com o nosso próximo. Os nossos negócios é com o nosso próximo. Já imaginou? A pessoa começa a fazer negócios e não cumpre, não honra com a palavra? Chega um momento que ninguém mais acredita nele. Isso causa danos no comércio, né? Por exemplo, a pessoa compra e não paga, né? Ali é uma espécie de acordo, compromisso, palavra. O homem sempre foi tido como alguém que deve ter palavra. Sim, sim, não, não. Isso
da segurança, da honra. O tópico de número 3 nos fala sobre as falsas acusações. Aí vem acusações contra os servos de Deus, acusações contra os líderes religiosos, né? Aí mostra aqui 3.3, Cristo, o Sinédrio e as falsas testemunhas. Um exemplo aqui de Cristo, o Sinédrio e as falsas testemunhas. Então, acusações contra os servos de Deus. Muitas pessoas seguem a vida sob o jugo de acusação, originada de muitas fontes, pois amigos, família, inimigos, consciência. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos 8, verso 1. Isso significa que não precisamos nos render diante das nossas falhas, nem tampouco ceder às pressões daqueles que insistem em evidenciar nossos pontos fracos. Justamente por saber que somos falhos, Jesus se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Ora, se o próprio Deus morreu e ressuscitou em nosso favor, quem intentará acusação contra nós? Se é Deus quem diz que não temos culpa, que toda a culpa já foi extirpada dos nossos ombros. Romanos 8:33. Não importa quem são os que te perseguem. Não importa quem são os teus acusadores. É Deus quem te defende. Ele quem conhece as tuas intenções, as intenções do teu coração. Portanto, não se renda aos medos, não se renda às mesquinharias alheias. Levanta e anda, segue avante, que o teu Deus já saiu diante de você. Nada nem ninguém pode te atingir, a não ser você mesmo, ao deixar de receber o favor de Deus. Aqui ele traz uma abordagem muito interessante. Acusação contra os servos de Deus. Então, às vezes, a questão é entre os servos de Deus. E ele se deixa intimidar com aquilo, se deixa vencer com aquilo, já não consegue, fica deprimido, né, por causa das falsas acusações. Ou seja, as pessoas, elas mal intencionadas, muitas vezes, acusam de tal forma, sem dó e sem piedade, divulgam algo que não é verdade acerca de alguém, e esse alguém fica com aquele peso da calúnia, né? Passando por errado, andando como errado, discriminado por causa de uma falsa acusação. Então isso acontece no meio do povo de Deus. As falsas acusações contra os servos de Deus. A recomendação desse tópico é que levante a cabeça. Você está com a verdade? Levante a cabeça, não desanime. Ora a Deus, peça a Deus para te dar forças, para te levantar, para que os inimigos sejam envergonhados. Isso acontece entre irmãos, entre os fiéis. Não acontece somente no mundo, não, no mundo secular, na guerra do mundo secular. Acontece também no meio dos fiéis. Acontece até mesmo entre os líderes religiosos, acusação contra os líderes religiosos, às vezes por ganância. Um se levanta contra o outro, às vezes querendo tomar o posto do outro. Se há uma presidência, ele quer tomar a presidência, então começa a levantar um motim, criando ali uma acusação falsa, uma calúnia contra aquele servo. Olha o que diz o Senhor. O Senhor Jesus afirma que a quem maior autoridade é dada, maior será o grau de responsabilidade diante dele.
Na parábola do servo vigilante, lemos que aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas indignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito lhe confia, muito mais lhe pedirão, conforme Lucas, no capítulo 12, verso 48. Ou seja, à medida que você recebe de Deus a responsabilidade, mais você é cobrado. E mais olhos grandes estarão em volta de você. Às vezes por inveja, e então inventam acusações contra o líder, de forma que esse líder é muito mais cobrado diante da sociedade, diante do povo, diante da igreja e também diante de Deus. De Deus pela responsabilidade que ele recebeu. Deus confiou a ele algo. Mas a sociedade, pelo título ou pelo posto que ele ocupa, então ele é um alvo também de perseguição e acusações. Homens maldosos se levantam com grupos, fazem motim a fim de derrubá-lo do seu posto e tomarem o seu posto, tomarem o seu lugar. Isso é coisa do diabo, né? Que procura matar, roubar e destruir. Os líderes religiosos, como presbíteros, pastores, são capacitados com dons específicos e recebem o reconhecimento da igreja e são investidos de autoridade por Cristo para liderarem o rebanho. Por este motivo, não podem ser relapsos, nem irrepreensíveis, nem irresponsáveis com os seus deveres cristãos em toda a área da sua vida. Eles prestarão contas de um modo especial. Se fiéis em seu dever, a sua honra será maior. Entretanto, também será proporcional ao escândalo, se houver, então haverá queda, né? A sábia orientação do apóstolo deve ser observada diligentemente, escrevendo ao jovem e pastor Timóteo. Adverte que não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5, versos 19 a 20. Não se deve aceitar qualquer acusação contra um presbítero, a não ser que seja endossado pela testemunha verbal de 2 ou 3 pessoas que sejam fidedignas ou fiéis e verdadeiras. Isso também acontece não só no meio entre irmãos. Irmãos comuns, que aqui é colocado como servo de Deus, mas acontece também de acusações contra, aqui o tópico fala especificamente de acusações contra os líderes, como já foi falado. Até mesmo pela posição que ele ocupa, ele passa a ser uma pessoa invejada, não só pelos filhos do opositor, mas pelo próprio opositor que usa. Quando falo de opositor, eu falo do próprio diabo, que ele é enganador, é mentiroso, e ele procura derrubar a igreja. Ele sabe que se derrubar o dirigente, ele também derruba a igreja. Ele causa um grande dano à igreja. Ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí nós vemos um caso aqui de Cristo, o sinédrio e as falsas testemunhas. O que diz? Houve 6 partes do julgamento de Jesus.
3 estágios a um tribunal religioso e 3 estágios perante o tribunal romano. Jesus foi julgado diante de Anás, o antigo sumo sacerdote, Caifás, o atual sumo sacerdote, e o Sinédrio. Então Jesus, quando foi preso, foi levado primeiramente a Anás, depois foi levado a Caifás e depois foi levado ao Sinédrio. Então passou por essas três instâncias e foi condenado. Nestes julgamentos, que são mais de um, julgamentos eclesiásticos, ele foi acusado de blasfêmia por ter alegado ser o Filho de Deus, o Messias, coisa que eles não queriam e não aceitaram Jesus como Messias. Eles não acreditaram que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, e por isso acusaram ele, tanto Anás, Caifás e o Sinédrio de forma geral. Nesses julgamentos, ou seja, os julgamentos diante das autoridades judaicas, ou seja, os julgamentos religiosos, mostraram em que grau os líderes judeus o odiavam, porque descuidadamente desconstruíram muitas das suas próprias leis. Os julgamentos perante as autoridades romanas começaram com Pilatos, conforme João 18, verso 23, depois de Jesus ser espancado, ele foi julgado por Pilatos e ali foi realmente espancado e foi muito pesado aquele espancamento. As acusações apresentadas contra ele eram muito diferentes das acusações dos julgamentos religiosos. Veja bem, eles mudaram. Quando estavam entre eles, religiosos, abordaram a questão de Jesus ser o Emanuel, ser o Cristo. Mas agora, diante de Pilatos, eles já vieram com outra história. Veja a insensatez, a hipocrisia deles. Ele foi acusado de incitar as pessoas à revolta, proibindo o povo a pagar os seus impostos e afirmando ser rei. Ora, eles sabiam que não pagar os impostos a César, isso era causa de morte. E também sabia que se ele se apresentasse como rei, isso também era causa de morte. Então a acusação deles era a pura hipocrisia para condenar Jesus. Mas Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus. Por isso enviou para Herodes. Primeiramente eles mandaram para Pilatos, depois Pilatos, não encontrando nenhum problema, não creu naquilo que estavam acusando, não viu verdade naquilo, conforme Lucas, mandou novamente agora para Herodes. Herodes permitiu a ridicularização de Jesus, mas querendo evitar a responsabilidade política, enviou de volta a Pilatos. Então, primeiramente a Pilatos, depois a Herodes, depois voltaram de novo para Pilatos novamente. Este foi o último julgamento. Enquanto Pilatos tentava apaziguar a animosidade dos judeus ao ter Jesus flagelado. O flagelo romano era uma terrível surra. As multidões pediram que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. E essas multidões eram induzidas pelos sacerdotes. Você sabe que quem crucificou Jesus, na verdade, foram os soldados romanos, mas induzidos ou amando, com a turba dos religiosos. Então eles são os verdadeiros, eles foram os verdadeiros matadores de Jesus. Pilatos atendeu o seu pedido e entregou Jesus à vontade do povo, que por sua vez era induzida pelas autoridades. Os julgamentos de Jesus representam o escárnio supremo da justiça. A justiça falha. A justiça desse mundo, ela é muito falha. Jesus, o homem mais inocente
na história do mundo, foi considerado culpado de crime e condenado à morte por crucificação mediante falsas testemunhas. A cruz era um lugar destinado para o que fosse condenado, fosse impossibilitado de viver no meio da sociedade. A cruz era um instrumento romano. Então a cruz não era um instrumento de Israel, judaico, não. Era um instrumento romano de matança. Hoje nós vemos as pessoas usando cruz no pescoço, né? Mas ela não tinha essa simbologia que hoje se tem. Pois ele foi crucificado pelos soldados romanos. Conclusão. O 9º mandamento protege o nome e a reputação do próximo. Ninguém deve fazer declarações falsas a respeito do caráter ou dos atos de outra pessoa. Devemos falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Na verdade, falar mal do outro ou sentir prazer em ouvir o que se fala de mal do outro tem também a ver com o mandamento anterior: não furtarás. A maledicência é uma espécie de furto de reputação alheia. Existem aqueles que falam falsamente e aqueles que gostam de ouvir o ativo e o passivo. Tanto um como o outro está caindo no laço do diabo. Em Levítico, no capítulo 19, verso 16, diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Esta é a recomendação. É um breve estudo sobre o 9º mandamento da lei de Deus. E eu creio que nós precisamos ter muita atenção sobre isso, para não cairmos na condenação do diabo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê tudo aquilo que precisamos para vivermos em paz, para vivermos em comunhão com o Senhor Deus. Que o Senhor nos livre da mentira, que o Senhor nos livre da língua maldosa, perniciosa, que o Senhor nos livre de cometermos tal erro, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.